Vamos lá, né? Questão de número 9 agora na mesma sequência. Vamos lá, prova número 10. Última prova de 2008. Vamos lá. Questão 9, é próxima agora. Vamos lá, vamos seguir a mesma sequência, nessa mesma pisadinha nossa aí. Apesar da prova, a partir da prova de 2009 a gente volta lá para o PowerPoint, tá certo? Pelo menos para você ficar mais tranquilo aí. Vamos lá. A frase entre os anos 2008 e 2012, parará, parará. Veja, ele coloca uma locução verbal aqui, né? Que ele coloca na voz ativa, teoricamente. Ele diz assim, ó. Entre os anos tal, o tempo apropriado para começar a observar definido, parará, parará. Aí diz assim, ó. A frase está reescrita na voz passiva, sem alteração do conteúdo informativo, com a lacuna preenchida por. Gente, ele quer a reescritura desta frase aí, claro, né? Reescritura na voz passiva, tá certo? Se é para reescrever na voz passiva, tranquilo, não tem mistério nenhum, você já observa isso aí com clareza. Vamos lá. Entre os anos, o tempo apropriado para começar terá sido atingido. Veja, se ele quer a reescritura, gente, a reescrita da voz passiva sem alteração. Veja que a frase está aqui. O tempo apropriado para começar. Qual é a frase original? Você se recorda? Vamos lá, pegar a frase original aqui. Oxê, bem, volta doido. Bicho. Vamos lá, pegar o texto aqui. Olha só. Entre os anos, nós teremos atingido. Pronto. Então, ó. Nós teremos atingido o tempo apropriado. Está vendo aqui? Então, entre os anos de 2008 e 2012, nós teremos atingido o tempo apropriado. Se nós teremos atingido o tempo apropriado, e aí? O tempo, diga aí, o tempo, trava a língua, o tempo apropriado, ó, beleza, agora, vamos lá, então vamos para a questão, ó, o tempo apropriado, cadê, bicho, 9, professor, desenrolado, cara, vamos lá, vai lá, focando aqui, beleza, olha aí, percebeu? Nós teremos atingido o tempo apropriado. Beleza. Então, o tempo apropriado, teremos é futuro, não é isso? Ó, pessoal, é só relembrar. Conversão de voz ativa e voz passiva e vice-versa. Como é que a gente faz? Primeiro passo, contar os verbos. Lembra? Contar os verbos. Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Sempre um verbo a mais. Segundo passo, lembra? Identificar o quê? Bora, identificar o quê? Vai. Identificar o quê? Tempo e modo verbal, não é isso? Tempo e modo. São sempre inalterados. Se eles são inalterados, beleza, mesma coisa. Passado, presente, futuro, perfeito, imperfeito, por aí vai. Beleza? Último passo, inverter os termos, inicial e final. Se você inverte os termos, fica fácil. Então ele coloca aí, né? Nós teremos atingido o tempo apropriado. Está travando hoje. Teremos futuro do presente. Se a frase original está construída no futuro do presente, quando eu transpuser a frase para a voz ativa ou passiva e tal, beleza? Você sabe, nós teremos atingido o tempo. O tempo terá sido atingido por nós. Não é isso? Então não sabe, o tempo terá sido atingido. Primeiro passo, eu vou contar os verbos. Se nós teremos atingido, primeiro passo, contar os verbos, 2. Ativa com 2, passiva com 3. Não é um verbo a mais? Passiva com 3. Segundo passo, tempo e modo. Futuro do presente. Fácil, futuro do presente. Terceiro passo, inverter os termos inicial e final. Se eu começo com nós e termino com tempo apropriado, eu vou recomeçar com tempo apropriado e terminar com nós. Entendeu? Com a palavra nós, né? Com nós, conosco não, tá? Cuidado aí. Vamos lá. Então aí, ó. O tempo apropriado, veja. O tempo apropriado terá sido atingido por nós. Percebeu? Então, na questão 9, obviamente aí, resposta certa, letra A, tá? Letra A, ó. Maravilha, tranquilo. Joia? Resposta certa, letra A. Mas por que isso? Gente, nesse contexto aqui, ó, facílimo, veja. Seremos atingidos. A frase original tem o verbo ter como auxiliar. Aqui tem seremos, estaremos, poderemos, atingiremos. Olha só a salada desse negócio. E para eu reescrever uma frase na voz passiva, o último verbo tem que ser particípio. Então, de cara, esse negócio de atingir, atingiremos, esses dois já estão fora. Atingindo, está fora também.
Então, se você observar na voz passiva, o último verbo na passiva analítica é sempre particípio. Então, atingido, atingidos, teoricamente, vamos lá, possíveis. Então, de cara, eu já corto aqui, ó, CDE, eu já corto, porque eu tenho atingido no gerúndio, atingir, infinitivo, atingiremos, futuro do presente, percebeu? Resposta certa, claro, letra A. Vamos lá, questão 10. Considerando as regras de concordância verbal e de colocação pronominal, 2 em 1, hein? Eu vou observar o verbo na sua concordância e o pronome na sua colocação. Próclise, mesóclise, ênclise, lembra aquele negócio? Já vimos muito isso aí, né? A forma verbal destacada no trecho. Já há previsões de que esse perigo tenha mais ramificação, parará. A forma verbal destacada, A. E aí? Primeira coisa, ó, do ponto de vista da colocação pronominal, observe, do ponto de vista da colocação, eu tenho que saber que já é advérbio, e advérbio puxa o pronome oblíquo para frente. Então, tem-se, divulgou-se, escutaram-se. Se eu me lembrar só daquela dica que a gente já deu aqui, lembra da dica? Cap, que, cap, que, cap. Conjunção, advérbio, pronome. Lembra? Essa conjunção é subordinativa. Próclise, pronome antes do verbo, proclítico. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Ênclise, pronome depois do verbo. Lembra? Pronome oblíquo depois? Pois é. Quando é que ocorre próclise? E aí? Pode falar. Quando é que ocorre próclise? Dica. Cap, que. Vai, você. Cap, que. Lembra? Cap, que. Cap, que. Cap, que. Cap, que. Pois é. Tem que ser assim, bicho. Tem uma mesa aqui na minha frente. Isso aqui eu não posso, não. Na mesa. Normal. Qualquer coisa a gente arrudeia a mesa aqui. Tá tudo certo. Olha só. Cap, que. Conjunção subordinativa, advérbio e pronome. Se você tem conjunção subordinativa, advérbio e pronome, fácil, tranquilíssimo. Beleza? Entendeu isso aí? Fique de olho, hein? Bom, só por essa dica de cap que, eu já sei que já é advérbio. Veja, acompanhe aí. Se ele coloca, já há previsões, gente, já é advérbio. O advérbio puxa o pronome. Então, de cara, tem, se divulgou, se escutar, já estão fora. Aqui é o único caso, e aqui também são os únicos casos, né? Nesses dois aqui, são os únicos casos em que o pronome está antes do verbo. Então, eu já sei que as respostas seriam, a resposta seria ou B ou C. Né? Respostas possíveis aí, ou B ou C. Beleza, tranquilo. Tá, o verbo haver, ele está querendo trocar aí, né? Pode ser corretamente substituído. Gente, qual seria a resposta certa? Claro, acertou que marcou a letra... Não, professor. A turma ia marcar a letra B assim. Não, claro que não, né? Já há previsões de que esse perigo... Já se houve previsões? Não, já se fazem previsões. Previsões já são feitas. Marcelo, mas no plural do verbo fazer? Sim, gente. Fazer aqui não está no sentido de tempo decorrido, está no sentido de executar. Percebeu? Se fazer é sinônimo de executar, aí é claro que de uma forma ou de outra, você não tem como avançar aí em relação a fazer indicando tempo, singular e tal, de forma alguma. O verbo fazer aí não é impessoal, é um verbo pessoal, variável. Fazer sinônimo de executar. Fazer, cumprir, por aí vai. Certo? Vamos avançar? Bom, questão 10, portanto, letra C, vamos avançar. Beleza, questão 11, mais uma questão tranquilinha. Vamos lá. Assinale a frase correta quanto à concordância nominal agora, né? Veja que na questão anterior, ele falou a concordância verbal, então aqui é a concordância de verbo mais si, né? Esse si aqui é partícula passivadora, tá? A concordância do verbo com partícula passivadora e aqui a colocação pronominal. Então, se fazem no plural, porque são feitas. Esse si é partícula apassivadora ou pronome apassivador. Por isso o plural, né? Concordando com previsões, que é sujeito no plural. Agora aqui ele pede a concordância nominal. Então, claro, eu vou olhar para o substantivo, né? E não para as palavras. Na concordância verbal, a regra é clara. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Sujeito singular, verbo no singular. Sujeito plural, verbo no plural. Beleza. Agora, na concordância nominal, muda tudo, né? A estrela da história, o elemento de maior importância aí, é o substantivo e não o verbo. Mas por que o substantivo? É a palavra-chave, gente. Todas as palavras do chamado grupo nominal, artigo, numeral, pronome, adjetivo, esses caras concordam sempre com o substantivo em gênero e número. Se é masculino, feminino, singular, plural.
Beleza. Vamos continuar. Olha aí. Aí você tem, quanto à concordância nominal e tal, celular e cigarro podem ser prejudicial à saúde? E aí? De graça, né, gente? Aqui você tem prejudicial, seguramente errado aí, né? Nada a ver. Prejudiciais à saúde, não é isso? Então podem ser prejudiciais. Ok. Vamos lá. A utilização de celulares tem sido... E aí? Claro que não, né? A utilização de celulares tem sido perigosa. Concorda com o núcleo do sujeito aqui, tranquilamente, utilização. Não é isso? A geração mais nova deve ser mais afetada. Fácil, né, gente? Concordância de gênero, tudo é gênero e número, muito tranquilo, né? Você identifica aqui a palavra celular e cigarro no plural, se os elementos são plurais, concordância plural. Utilização é singular, verbo, né, nome no singular. Geração singular, afetada, beleza, feminino, por aí vai, né? O uso de celulares por crianças, veja aí, ó. O uso de celulares por crianças deve ser evitado. Sim, o uso deve ser evitado. Percebeu? Nenhum problema. Tanto os cientistas quanto as famílias estão de graça, né? Aquela prova, então, vamos ver se a gente pega o cara realmente devagar, quase parando em português, né? Realmente, a questão 11 está muito tranquila, prova de concurso, nada a ver, tudo fácil. Vamos lá. Questão 12, mais uma questão simples aí, da VUNESP em relação a esse cargo de agente de fiscalização da prefeitura. Considerando a gramática normativa, a frase correta no que se refere à regência, já sabe, né? A exigência ou não de preposição diante de verbos e nomes. Vamos lá, ele quer saber a frase correta, ó. Não quer saber o errado não, tá? Quer saber o correto, então vamos lá. Ah, bicho, ficou retinho, cara. Corretinho, bicho. Ah, se eu tivesse naquele dia, não tá saindo nada. Agora porque eu estou fazendo na tora, pronto. É fogo. Esse perigo pode ter sérias repercussões sobre a saúde pública. Pessoal, repercussões sob a saúde pública, não, né? Repercussões sobre a saúde pública, tá? Nada disso. Sob e abaixo de, não é o caso. O médico australiano recomendou a redução com o uso de celulares. A redução do uso de celulares, né? Redução com o uso de celulares não é o caso aí, tá? Redução do uso. Ainda não há mais dados sobre o assunto, devido ao fato, não, devido ao fato, certo? Devido a. Cuidado aí. João, sai daí, João. Sai daí, John, de novo, bicho. Pera aí, dá um clique só. Não. Rapaz. Tá bom, não, deixa aí, pronto, você entendeu. Devido ao, eu puxar o tracinho mais para trás, mas deixa para lá, devido ao fato. De a intensificação no uso ser recente. Certíssimo, viu, gente? Cuidado isso aqui, viu? O fato de a intensificação ser recente. Sempre que for sujeito de verbo infinitivo, é de a, de o. Não pode juntar não, viu? O fato da intensificação no uso, isso aqui a gente fala muito no dia a dia, mas do ponto de vista normativo é incorreto, tá errado, viu, gente? O fato de a intensificação ser recente. Cuidado, tá? Tá certíssima essa construção, vem caindo em provas, cuidado aí. Na questão 12, Curano sugere que as pessoas optem do telefone? Tranquilo, né? Optar pelo telefone, né? Pelo, optar por. Claro, questão 12, portanto, resposta certa, letra E, fácil demais. O que foi que houve aqui? Beleza. Fácil mais, letra E, bora. Matemática? Não, vamos lá, ainda tem. Câmbio, a loura. Aqui, professor, desenrola. Eu ia pro outro lado, ó, bicho. 190. Vamos dar um zoomzinho aí que ainda dá para ampliar mais. Beleza. Chegou a tirinha? Beleza, rapaz. Questão 14. Vamos lá. Leia a tirinha. Eu saí da 13 agora, não foi? Perdi as contas. 12. Tonha, não, bicho. Eu vou para 13. Questão 13, doido. Tá lá no comecinho. Agora, Tom, vamos lá. Isso gera preocupações para todos nós. É recomendado o uso moderado. Agora eu tenho que diminuir, né, bicho? 185. Vamos lá. Olha aí. Considere as frases aqui. Os trechos destacados, aqui, ó, para, as, podem ser corretamente substituídos, respectivamente, por
Gera preocupações a todos nós. Pessoal, crase dentro do pronome, dá lobisomem. Não pode, né? Já sabe que não dá. Preocupação a todos, a singular, todos plural. Além disso, diante de pronome, já sabe que não pode. É recomendado o uso principalmente para as crianças. Principalmente as crianças. Ok. Letra A, resposta certa, né? Crase. Recomendado a as crianças. Para as, eu posso colocar as com acento. Fácil. Questão 14, olha aqui, o texto ilustrado, tá vendo aí? Alô, seu celular informa, você tem uma nova mensagem. Mensagem recebida às 13 horas era do dia de hoje, que é o 7º dia do ano, da 12ª semana, lua minguante, da quinta-feira. E a mensagem? Ah, é para ligar para tal alguma coisa? Põe, diga aí. Cara, figura, né? Essa turma é um talento, esses cartunistas aí. Vamos lá, beleza? Questão 14. De acordo com as expectativas do personagem Hugo, as informações que foram dadas pelo celular são... E aí? Cruciais, definitivas, decisivas? Não. Seguramente irrelevantes. Sim, e daí? A mensagem? Veja como ele se portou. Tá, esse até no dia da lua, minguante, não sei o quê. E a mensagem? Ou seja, sim, e daí? Aham, tá, beleza. Olha a cara dele aqui de preocupado. Sim, tá, beleza. Percebeu? Então as mensagens, claro, são irrelevantes. Questão simples, né? Confidenciais, sigilosas, não, empolgantes, não. Empolgação arretada. Realmente, não, estou empolgadíssimo. Imprescindíveis, não. Prescindíveis. Essa palavra é interessante, ó. O tempo estourou, mas a gente vai lá, tem que terminar essa prova agora, mas vamos lá, ó. Prescindível significa dispensável, tá, gente? Prescindir é o mesmo que dispensar. Cuidado com essa palavra, já vi em várias provas de concurso. Quem prescinde, prescinde de alguma coisa. Prescindir de, a regência de, mas cuidado para não confundir, hein? Para você não pensar aí que prescindir é sinônimo de precisar. Eu prescindo de você. Aí o cara, eu preciso de você. Não, dispenso, não preciso de você. Mesmo utilizando o de, tá? A sua presença aqui é imprescindível, ou seja, é indispensável. Entendeu aí? Se é imprescindível, é indispensável. Se ligue nisso. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a última questão. Questão número 15. Assinale a alternativa em que a frase esteja pontuada corretamente. Gente, na questão 15, claro, a mesma frase aqui. A resposta certa é a letra B de bola, né? Aqui ele coloca, caro cliente, durante o mês de maio, caro cliente é um vocativo, né? Já tem que colocar vírgula aqui automaticamente. A letra A já não pode, né? A letra E já não pode. Então veja, vocativo, durante o mês de maio, adjunta adverbial, entre vírgulas, seu celular velho vale R$100 para trocar de novo, vírgula, desde que, oração subordinada adverbial condicional. Oração subordinada, a vírgula aqui é facultativa. Mas é interessante que se use porque eu estou começando a colocar uma subordinação, uma nova ideia. Certo? Questão 15, portanto, resposta certa, letra B de bola. Fácil, né? Tranquilo. Bom, é isso aí, né? Prova. Como se eu tivesse a prova, como se essa fosse a prova de Sorocaba. Faz de conta que você acredita. É porque da última vez eu não joguei pra cima. Faz de conta que você... Entendeu? Beleza, terminou a prova. E faltou mensagem também, né? Romerão, uma mensagem aí pra galera. Diga aí. Veja bem. Pior seria se pior fosse. Foi boa não, né? Toda ponta de buraco é beira. Próxima aula, eu digo. Fico devendo essa aí. Vamos lá. Estude, hein? Nossa mensagem dessa aula. Estude, estudar muito. Até a próxima.